Mude comigo. No Mude de hoje eu vou conversar com uma pessoa inspiradora porque ela faz parte de um grupo que propõe uma nova maneira de fazer política. Mônica Seixas é jornalista, ativista socioambiental e deputada estadual por São Paulo, que representa a bancada ativista composta por ela e mais 7 co-deputados. Juntos, eles trazem uma representatividade mais do que necessária para a política brasileira. Bem-vinda, Mônica Seixas. Mônica, primeiro, super obrigada por ter topado essa conversa. Eu acho que quando eu penso em mudanças, a gente tem que pensar em política. E tu e o teu grupo vêm com uma nova política, uma nova maneira de falar política, de comunicar. Eu queria que tu me falasses um pouco como que tu chegastes à conclusão de, ok, vou ser ativista, vou lutar, vou usar minha voz para lutar por uma causa. Quando que isso começou? Eu não tenho certeza, Carol. Eu não tenho certeza quando é que começa o ativismo na minha vida. Uhum. Eu acho que as pessoas que vêm do lugar de onde eu vim, quando você nasce negro, quando você nasce miserável, quando você nasce filha de uma mãe solo que é diarista, quando você tem o direito à identidade, à vida, à comida, à educação negada, você não tem outra escolha senão lutar. A vida é uma luta cotidiana para a minha família desde que eu nasci. Eu acho que eu comecei a me organizar politicamente, talvez esse seja um marco, quando eu tinha 13 anos. Aos 13, a organização estudantil da minha escola começou a se organizar para fazer um grêmio. E aí, eu achei muito legal adolescentes ali do meu entorno, pessoas como eu, se organizando para falar, eu quero falar da minha vida, eu quero falar o que eu vou vestir nessa escola, eu quero falar sobre como a gente vai se alimentar, se tem ou não salsicha na merenda, eu quero discutir como é que se elegem os diretores, a qualidade e a participação dos professores e como é que os alunos serão recepcionados. Eu falei, cara, a gente é sujeito, ninguém tinha me contado antes que eu tinha direito de falar da minha vida. Ninguém tinha me falado antes que eu podia mudar minha realidade, que eu não tinha que aceitar tudo que vinha. E aí, desde então, nunca parou a luta por que os de baixo fossem finalmente alçados a esse lugar de direitos, de ser sujeito. E é interessante quando tu falas que isso vem da escola, porque eu também lembro na minha escola desse tema vir à tona, a política, o direito de falar, de exigir seus direitos mesmo, né, de falar os seus direitos. E hoje em dia a gente vê isso muito pouco. Eu vejo pelo meu filho o quão pouco a política é abordada na escola, né? A política da minoria, a política de direitos. E isso veio sendo perdido ao longo do tempo e é muito triste, porque você meio que achata o pensamento e a probabilidade de criar seres inteligentes e pensantes, né, para o futuro. Sim, eu acho que essa é uma parte essencial da formação, de você ensinar as pessoas a serem parte das decisões. Hoje, isso é uma coisa essencial na democracia, a gente não tem condições de democraticamente participar das decisões políticas porque a gente não é educado para. A gente não é ensinado a ser cidadão. Aliás, pouco se discute da formação. Eu estava assistindo esses dias uma outra iniciativa tão bacana quanto a sua, e etc., que é da Anitta, por exemplo. Sim, é muito bacana ali. Se assumir como eu não consigo opinar sobre todas as coisas que vocês me cobram para eu opinar, porque eu não conheço política. E ela vai muito transparentemente, sinceramente, dialogando com a maioria da população e pergunta o que é ministro. A gente passou uma vida inteira sendo programada para apertar botão e fazer cálculos matemáticos básicos, mas ninguém nos explicou que quando a gente escolhe um presidente, a gente escolhe com ele uma série de subsecretários ou de subresponsáveis pelas pautas mais essenciais da nossa vida, como saúde, educação e etc., que indiretamente a gente delega à pessoa essa responsabilidade. É uma ferramenta de despolitização. A política, ela faz parte da nossa vida, ela é sobre o todo, ela norteia as regras gerais da moral e da cultura. Só que a gente não é convidado a participar
quando não nos oferecem na nossa formação ferramentas de participação. E o caráter mais importante dessa ferramenta é a compreensão. A compreensão da formação do parlamento, dos poderes, do que é o voto eletivo, de quem são essas pessoas. Então, é muito importante se as escolas também preparassem para a vida de fato. Acho que a gente está em processo de mudar a escola, a grade curricular, mas ainda não é possível que as pessoas saiam plenamente formadas, enfim, da escola. É um começo, né? Agora, Mônica, me fala, para mim, um grande começo de mudança na política é quando você escuta falar desses coletivos, dessa junção de pessoas jovens que conhecem muito bem uma causa através da vivência mesmo e do estudo. E, para mim, eu acho que é uma das coisas mais inteligentes já feitas na política, porque você tem representantes de vários setores e que conhecem aqueles setores como ninguém, assim. Então, me fala um pouquinho da onde surgiu a ideia. Eu sei que não é a primeira, mas é a primeira a bancada ativista em São Paulo, né? Como que surgiu essa ideia? Como que funciona o dia a dia de vocês, assim, como quem cuida do quê? Eu sei que tu és a pessoa à frente, né? Desse grupo, né? Sim. A bancada ativista, ela traz diversos debates na sua essência. O primeiro debate mais importante é o acúmulo científico. Se a gente pudesse fazer política a partir de evidências, já seria um grande passo no Brasil. Não é a realidade, né? As pessoas não partem a partir de dados, pesquisas e etc., de um conhecimento do que é a pluralidade do país. E além do conhecimento, a gente traz a vivência de pessoas que não tiveram a sua forma de vida ainda debatida no campo político. A bancada ativista, a nossa candidatura hoje, mandato ativista, a gente se chama de mandato ativista porque o movimento bancada ativista vai fazer mais eleições de outros mandatos, com outros ativistas, vai seguir. A mandato ativista tentou trazer todas as pautas que a gente achava que ainda não tinham sido debatidas na Assembleia Legislativa. Indígenas, mães e crianças, travestis, prostituição, a pauta trans, LGBT, mulheres negras, ambientalistas debatendo o meio ambiente com os povos das florestas, que é o que acontece o encontro entre a Cláudia Visoni e a Shirley, que é muito maluco de assistir isso todo dia. E, além disso, a gente tenta avançar num problema democrático, num problema da democracia que não é no Brasil, é no mundo. A sociedade avançou muito, a possibilidade de informação também, né? Hoje a gente tem diversas maneiras de se comunicar, de tomar decisões, mas a gente ainda tem um parlamento quadrado, formado por pessoas a quem são delegados o direito de definir sobre as nossas vidas. E essas pessoas viram gurus, mitos, sobre-humanas e etc. Muito ao contrário do que a gente precisa, de humanos falando sobre a humanidade. Então, até contra a personificação da política, que a política só pode ser feita pela pessoa do perfil X, empresário, terno, gravata, doutor, mestre, etc. e tal, a gente traz todas as pessoas, todos os perfis de pessoas para fazer política, porque a política deveria ser sobre todas as vidas, todos os corpos, todas as culturas, todas as religiões, etc. A gente queria que o parlamento fosse isso. Que no parlamento a gente encontrasse todos os segmentos da sociedade debatendo, mas a gente não consegue. Então, a maneira mais rápida de fazer isso foi fazer todo mundo junto. Vamos todo mundo junto, a gente divide esse mandato aí e vamos tentar. Quando a gente pensou nessa candidatura, eu fui convidada, tá? Eu não comecei essa história. Eu tinha feito uma experiência inicial sem querer, organicamente, vivendo numa candidatura a prefeita na minha cidade. Eu sou de Itu, interior de São Paulo. Em 2016, eu fui candidata a prefeita, e lá a gente fez a Turma da Mônica, que era um grupo de intelectuais, artistas, juventude, crianças. Eu sempre falo das crianças, porque as crianças também são sujeitas. E a gente também precisa ouvir como elas querem, o que elas querem para a vida delas. E eu assumia publicamente que a formulação desse programa para a cidade era uma formulação coletiva dessas pessoas. Depois dessa experiência, as pessoas que estavam organizando a bancada ativista me chamaram para conversar. Olha aqui o que a gente está pensando e etc. Nesse início, nós éramos 15 ativistas de pautas diferentes pensando em sair todos juntos. Primeiro, porque a gente é pobre,
hoje eu não sou mais, né, eleita, eu estou entre os 10%, num Brasil bastante desigual. Mas pessoas pobres, mães solos, indígenas, etc., raspando todas as nossas economias, assim, um tinha R$ 500, outro tinha R$ 1.000, etc. Se a gente juntasse tudo isso, a gente ia ter uma grana que a gente não teria sozinho. E eu estou falando sério, a minha primeira candidatura eu tive R$ 2.000. Eu tive R$ 2.000. Então, a gente fechou a nossa prestação de contas, eu acho que em 26 mil total, a nossa campanha custou. Essa de 2018, que a gente teve 150 mil votos. E R$ 26 mil, na realidade da gente, é muito dinheiro. A gente nunca teria... É muito dinheiro, e quando você fala isso, você fala em 26, os números que a gente escuta na TV todos os dias, né, das candidaturas tradicionais que a gente está acostumada a ouvir, é nada, né? É muito louco, a disparidade é absurda. A dificuldade de competição, a gente tinha consciência disso. Outra coisa que uns de nós estavam empregados, quando você é pobre também tem isso. Como é que você se afasta do emprego para fazer campanha? Quem é que paga a sua água, a sua luz e a comida da sua família? Né? Não existe essa possibilidade. Nesse formato, a gente conseguiu que eu ficasse 100% disponível e quem não podia foi fazendo do jeito que dava. A gente juntou R$ 26 mil, que para nossa realidade era coisa pra caramba, entendeu? Imprimimos papéis, viajamos. Eu viajei o estado inteiro fazendo campanha de busão, de ônibus, mas viajei. Eu não poderia ter feito isso se não fosse a força coletiva da bancada ativista. A gente se ajuda. Eu lembro a Anne Rami, que agora não está mais com a gente, por causa de um problema familiar, ela foi ficar com os pais na Inglaterra, mas a Anne, que foi codeputada junto com a gente, mãe da pauta materna e infantil, a Anne cansou de cuidar do meu filho para eu poder fazer campanha. Sem essa estrutura eu não teria conseguido, eu tenho um filho pequeno. Além de acumular muito. A bancada ativista traz muito acúmulo. A gente começou, junto com os negros, discutir, por exemplo, eu sou da pauta ambiental, junto com os negros, discutir racismo ambiental. É uma intersecção bastante importante e que aconteceu organicamente. Claro que não somos nós que criamos o conceito, mas a gente vive isso numa organicidade muito intensa, do movimento negro tendo que dividir o mesmo gabinete com os ambientalistas. Nisso somou-se os indígenas, e aí soma uma terceira ótica, e a gente tendo que chegar a uma síntese dessa evolução. Então, esse acúmulo também foi muito importante. Nós éramos 15, e aí a pessoalidade foi se forjando, as dificuldades políticas foram se forjando, a política tradicional ela é bastante difícil também, pessoas do partido X, com o partido Y não pode estar, e etc e tal. Hoje nós temos 3 partidos presentes na bancada ativista, éramos 4, mas esse quarto não pôde fazer essa formação. A gente foi se conhecendo no processo, as pessoalidades também vão se impondo, isso também é uma dificuldade na política, você se desfazer das vaidades intrínsecas a paixões. Veja, eu tenho certeza da minha causa, eu tenho certeza, eu estou vivendo isso faz tempo. Mas, olhando de outro ângulo, talvez ela não seja a prioridade agora. Talvez a prioridade agora seja a pauta do meu amigo, e que todo gabinete que é um só tenha que girar em torno da pauta do meu amigo. E aí as pessoalidades e as vaidades vão se impondo, a gente brigou pra caramba, a gente ainda briga pra caramba, se respeitando bastante, mas as pessoalidades foram se impondo, e hoje ser 9 foi desenho do destino. Mas estamos muito orgulhosos dos trabalhos que a gente fez, do resultado dessa eleição, de um monte de gente que botou fé na gente porque eu acho que todos os nossos coletivos são muito organizados, né? Nenhum de nós é amador e começou hoje, né? Então, eram os indígenas do estado de São Paulo fazendo campanha, eram os hortelões urbanos fazendo campanha, era a rede de mães para ocupar política fazendo campanha, era o movimento ambiental, o movimento negro, todo mundo é muito orgânico do seu movimento, mas eu acho que também tem um monte de gente que queria eleger vulneráveis e achou todas essas vulnerabilidades dentro desse mandato, mas também gente falando assim, essa democracia que a gente tem no Brasil, de baixa qualidade, de baixo impacto, não é uma democracia real e a gente precisa começar a experimentar, forçar mesmo essa democracia, tentar avançar. E a gente não vai conseguir avançar daqui pedindo por favor. Por favor, senhor presidente. Por favor, STF, etc. E tal.
Então, como tudo no ativismo, começa no asfalto, nas ruas, a gente faz e vai empurrando e abrindo espaços, às vezes na legítima revolta, para abrir espaços. Então, estamos aqui. Hoje, o gabinete é uma bagunça, porque a gente divide a estrutura entre 9 pessoas, então são 2 advogados para todas as causas, são 3 assessores de comunicação para parlamento, para cobertura de rua e etc. O gabinete é minúsculo e geralmente tem 30, 40 pessoas dentro do gabinete. Eu não tenho lugar para sentar, não tem privacidade dentro da bancada ativista. A gente fez um mesão e todo mundo senta com o seu note no espaço que dá, e às vezes não tem espaço para todo mundo. Tudo acontece ali, a gente até chama de reality show a nossa vida, porque enquanto um debate está rolando, o outro também, e aí um vai se metendo na conversa do outro, e nesse processo a gente vai aprendendo juntos. Eu praticamente fico ocupada do parlamento, é muito intensa a rotina de comissões, sessões, etc. A bancada ativista se meteu em tudo nesse formato. A gente está em todas as comissões, acompanha a comissão de educação, a comissão de cultura, a comissão de meio ambiente, todas Tudo é do as interesse, comissões. né, de você. Deveria ser do interesse de todos, mas a gente sabe que nem todos têm ali. Mas no caso de vocês acaba sendo plural mesmo, né, e obrigatório. Geralmente um parlamentar ocupa 1 ou 2 espaços dentro da sua pauta, da sua causa, da sua especialidade. Fica na saúde, fica na educação e etc. Nós estamos em todos. E aí é o meu corpinho, fisicamente, que tem que estar em todos. Então, eu me ocupo bastante disso, mas eles aguentam todo o suporte por trás. Então, às vezes, por exemplo, a Érica escreve o discurso que eu vou falar, às vezes o Jesus me liga e fala, corre aqui na comissão, e eu falo, o que está acontecendo? Ele fala assim, depois você entende, lê lá. Toma. E aí tem que ser nesse processo de confiança, de acúmulo, enfim. E aí eles seguram, todos nós trabalhamos de verdade, não tem essa de ser político monarquista, que tem gente para fazer as coisas e dar na mão, então a gente faz prestação de contas, a gente cuida do nosso livro-ponto, a gente escreve projeto de lei, a gente faz pesquisa, a gente escreve os nossos documentos, a gente trabalha de verdade, todos nós. Todos nós. Às vezes as pessoas me ligam e falam, o seu advogado pode dar uma olhada? Aí eu falo, Jesus, você já viu isso daqui? O que a gente pensa? E etc. E tal. Então, é assim que a gente trabalha, é um gabinete com pouca estrutura, mas muita formação dentro de nós. Com muita mente pensante ali. É muito bonito de ouvir e até dá esperança na gente, quando a gente escuta, é uma nova maneira de fazer, deveria ter sido assim sempre, mas é realmente tudo muito novo, né? Você fazer mesmo, você estar ali trabalhando, porque o que a gente conhece de política está longe do que você está me falando, então é até legal essa explicação didática, para que as pessoas entendam o funcionamento, né? É a minha simpatia. Sorri, acena, aparece nos flashes e faz discursos bonitos. Mas todo o trabalho técnico tem uma equipe. Claro que o trabalho técnico é importante, só que na nossa estrutura, o trabalho técnico se dá mais no seio das nossas organizações. Então, se a gente está numa pauta ambiental, a Cláudia vai discutir com os organismos, os coletivos ambientais que ela participa. Se é uma pauta sobre negritude, etc., se é saúde, a gente também se apoia muito na academia, os centros de pesquisa da USP, da Unicamp, a galera está sempre aportando. Quando a gente não sabe também, a gente joga para a galera. É muito comum você ver lives na rede da bancada ativista em que a gente assume, por exemplo, não temos acúmulo, e eu estou fazendo isso agora, nesse momento, não temos acúmulo para participar sozinhos da CPI da fake news. É um tema muito abrangente, muito difícil. As pessoas estão se perdendo na busca do culpado entre o usuário inocente que não sabe que é mentira e compartilha, quebrar sigilo para chegar nos autores, como é que faz esse caminho, e é muito comum você me pegar em live assumindo isso e ao mesmo tempo trazendo quem tem acúmulo no ao vivo ali para falar, ele está me explicando, estou buscando ajuda, vou consultar profissionais X, Y, Z, até que a gente aqui no ao vivo, juntos, chegue a uma conclusão de qual linha a gente deve adotar para esse problema. É realmente abrir o espaço para a população participar de verdade, né? E aí, quando você fala dessa coisa da vaidade, é como se vocês tivessem que se despir de toda a vaidade, essa busca por poder entre vocês, para daí sim levar ao âmbito maior que é ali na Assembleia. Então, isso eu acho que vocês já chegam lá muito mais leves, né? Desse peso da busca do poder, né? Vocês já chegam ali sabendo realmente o objetivo maior.
Muito legal de ouvir isso. É o maior desafio, confesso. E, inclusive, todas as pessoas que falam, eu vou fazer uma candidatura coletiva, que dica que você dá pra gente? Eu falo assim, olha, vocês vão sofrer. Não é uma escolha fácil, a gente faz porque a gente tem convicção do que a gente está fazendo. Inclusive, o nosso nome, que é Bancada Ativista, agora vai seguir sem a gente. Então, vai fazer outras campanhas, outras candidaturas, novos espaços, novos lugares, novas cidades, isso vai se multiplicar. Então, às vezes, tem a questão de você tem que esperar, tudo é urgente, mas você tem que esperar porque nesse momento cabe a gente fazer e terminar uma outra coisa. Meu filho. Tem problema. O meu passou aqui de agora também, assim. E tem também a questão de, às vezes, a forma como a imprensa ou o próprio parlamento traduz a gente fica o tempo todo tentando nos descredibilizar quanto coletivo, ou a nossa forma. Fica tentando o tempo todo... Os próprios parlamentares atacam, né? Os outros co-deputados, tipo, você é um mero assessor, você não é nada. O que você pensa que você é? E lógico que isso chateia. Também chateia eles quando eles organizam um trabalho, passa muito tempo debruçado sobre uma coisa, e quando chega o resultado, a mídia imprime. Mônica Seixas fez, porque eu fui a porta-voz no plenário. Mas, por exemplo, agora a gente vinha um ano travando uma batalha acerca do PL da cesariana da deputada Janaína Pascoal, que, no nosso ponto de vista, era uma publicidade da cesárea, quando já existe uma legislação bastante importante no Brasil e no estado de São Paulo sobre o protagonismo da mulher na hora do parto, inclusive ela podendo escolher a via de parto, né? Se normal, a posição ou se uma cirurgia. Essa lei só não é cumprida, a gente precisa batalhar para cumprir. Mas uma placa fazendo publicidade da cesárea não é o que a gente precisa, porque aumenta diretamente a multimatéria. Toda a batalha em torno desse projeto é da Raquel Marques, co-deputada. Ela é doula, ela tem esse acúmulo. Tudo que eu disse durante todo esse um ano de batalha foi a Raquel que me ensinou. Provavelmente foi a Raquel que escreveu. A Raquel organizou o gabinete, a Raquel entrou com a ação jurídica. E aí, agora que saiu o resultado, os jornais estampam Mônica Seixas... Claro que a Raquel fica chateada. Inclusive, a gente estava falando sobre isso hoje, assim, como é que a gente faz para a Raquel ter a autoria do que de fato foi dela, né? Como é que eu faço para, nas aparições públicas desse lugar, trazer um pouco do protagonismo das mulheres doulas, dos coletivos e da Raquel desse trabalho. Então, tudo isso é um imbróglio. E aí, a gente ainda está vivendo essa experiência, mas todo mundo que me pergunta fala, nossa, que legal, e etc. Eu tenho a obrigação de falar, faça, se você tiver convicção. E olha, a gente não fez por marketing, porque a gente queria uma nova ferramenta, como renovação política virou quase uma marca, né? É novo, é jovem, primeiro mandato, é coletivo, vale a pena. Não é assim, a gente acredita no acúmulo de todos os nossos, a gente acredita que a política tem um problema de acesso, e a gente acredita que não é legal o super político, que é quase Deus. Eu não sou Deus, eu não tenho todas as respostas, eu não tenho todos os acúmulos, eu sei do que eu estudei até agora, mas, por exemplo, sobre parto, quem escreveu, quem atuou e quem orientou era a Raquel. Eu não teria sido capaz de ter acesso a todas as informações que eu usei nas minhas falas se não fosse a Raquel. Então, quando as pessoas falam, vou fazer, eu falo, faça, tenha convicção que você vai ter que abrir mão da vaidade, que construir consensos não é fácil, é um caminho mais difícil para o mandato, mas eu acredito muito no nosso formato. O ideal tem que ser maior, a vontade de fazer tem que ser maior do que o seu ego mesmo, né? Mas é de se bater palma quando você consegue ver passos sendo dados, sabe, nessa direção. Isso é muito bonito. E eu ia te perguntar mais ou menos isso. Você quase começou a falar sobre a recepção de vocês dentro de um ambiente conhecido pelo seu conservadorismo, né? É um ambiente muito antiquado, a gente extremamente conservador. Cafona, brega. Preciso falar. Aquele palácio cheio de mármore, com um painel dos bandeirantes do estado de São Paulo é muito brega, é muito cafona. Cafona também, porque os bandeirantes têm toda uma simbologia para os indígenas, inclusive Shirley Pancará, co-deputada da bancada ativista, sonha em ver retirada aquele mural, assim como ela sonha
a alteração do nome da Rodovia dos Bandeirantes para a Rodovia dos Guaranis, que são os povos indígenas do estado de São Paulo, que estavam aqui antes do trabalho do genocídio promovido pelos bandeirantes. Mas, enfim, a Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, ela é bastante conservadora, eu acho que ela é a mais conservadora do país, analisando os dados de produção legislativa e etc. Não é fácil, tem espaços que a gente consegue avançar mais, tem espaços que a gente consegue avançar menos, depende da correlação. Os outros deputados, claro, eu já teria muitos problemas sozinha, se eu fosse uma deputada sozinha, porque olha para mim, bastante jovem, bastante diferente, não faço questão de me comportar como eles, eu acho que eu preciso continuar próxima do que eu sou, da minha identidade, que é o que valida a minha política, então tenho certeza que eles continuariam me chamando de menininha e me tratando como café com leite, mas o resto, para os outros co-deputados, é ainda mais difícil, participar de comissões, fazer falas nas frentes parlamentares e audiências públicas, é muito difícil, geralmente eu tenho que ir, me inscrever, pegar o microfone e passar para o co-deputado. Isso é muito comum. Eu vou lá, me inscrevo, para ninguém me ligar a palavra, eu pego o microfone e dou para a Paula. Mas em outros espaços, a gente vai avançando. Vou citar mais uma vez o Jesus. O Jesus, quando a gente se elegeu, ele, desde o início, perseguiu que a gente formasse uma frente parlamentar de deputados para estudar e discutir cultura. Tem a Comissão de Cultura, que delibera os projetos temáticos, mas a Frente Parlamentar é um grupo de trabalho conjunto de parlamentares afins. E ele achava importante ter essa frente de debate sobre cultura no estado de São Paulo. Tem pouco financiamento, enfim, pouco distribuída, concentrada na capital. A gente foi lá, fez o convite, abriu uma frente, é um espaço oficial da Assembleia Legislativa, a gente preside, a mandata ativista preside, e eu nunca pisei fisicamente nesse espaço. Sempre o Jesus presidiu. E aí, entre esses deputados afins, já está pacificado que o Jesus é o parlamentar que dirige esse tema e que é oficialmente o presidente da frente, apesar de eu ter que assinar por mera burocracia. Então, os parlamentares dessa frente preparam no corredor para mandar recado para Jesus, sabe? Avisa o Jesus que eu vou, ou eu não gostei e alterei o texto, manda isso daqui para Jesus. Então, alguns espaços a gente avançou, mas na grande maioria ainda é muito difícil para eles se localizarem. Na maior parte do tempo, eu fico pulando de sala em sala, porque eles não conseguem intervir, falar, e aí fica me ligando, Mônica, agora você vem aqui. Aí eu faço esse esquema que eu te falei. Vou, peço a palavra, me inscrevo, pego o microfone e passo. Se o presidente é um espaço muito oficial, por exemplo, plenário eles não podem entrar. Plenário ninguém pode entrar, só o parlamentar que tem o PIN. O PIN é um bottom, escrito deputado estadual. Cafona pra caramba também. Que é tu que carregas ele. Só entra no plenário quem tem o PIN. Então, no plenário, quando eu não acho que eu estou pronta o suficiente para discutir sobre um tema bastante sensível, ou que não é justo que esse tema tenha minha cara, eles gravam um vídeo, e eu exibo. Eu, como parlamentar, eu posso exibir e usar o telão do plenário para qualquer tema. Então, quando, por exemplo, geralmente nos temas indígenas, que eu não me sinto muito confortável em primeira pessoa de falar com tanta paixão e tanto conhecimento quanto a Shirley grava os vídeos e eu exibo no plenário. E, Mônica, a gente tem um governo hoje, de um lado, extremamente conservador e contra qualquer assunto que aborde uma diversidade, qualquer questão. Eu acho que tudo que tem uma interrogação, o governo ele coloca de lado, porque ele não está a fim de discutir, não está a fim de mudar. E aí vocês vêm com todo esse plano de mudança, falando de equidade, falando de assuntos, como tu falaste, que eram assuntos que não eram colocados em pauta. Alguns são muito tabus ainda, muitos tabus. E vocês chegam com isso e vocês estão conseguindo voz e espaço, sim. Eu acho que, falando de Brasil mesmo, hoje a gente escuta falar mais, as pessoas estão mais interessadas em aprender, pelo menos. Se não queriam enxergar, elas estão sendo obrigadas a. E aí, que momento é esse político que a gente está vivendo, ao teu ver? Assim, quando a gente tem os dois opostos, porque
há uns anos atrás, a gente não escutava falar nessas minorias, ou a gente escolhia não enxergar, né? E hoje a gente vê. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem esse governo extremamente absurdo, eu vou chamar de absurdo. E são essas duas coisas. Eu queria saber opostos, né? Que momento que a Opostos. gente está politicamente, o social, se a gente está num avanço, ou num retrocesso, ou no começo de alguma coisa boa. Olha, eu acho que tem 50% de chance de dar errado, 50% de chance de dar certo. Vou me explicar. Historicamente, se a gente for acompanhar o ciclo histórico de como as pessoas se organizam, social e politicamente, elas estão sempre rumando para a liberdade. Mas toda vez que a gente tem um choque de crises culturais, como a gente está vivendo nesse momento, né, a sociedade avançou e está pensando, se organizando de outra forma, mais acesso à informação e tecnologia, por exemplo, a gente tem momentos de crises políticas. Eu acho que a gente está vivendo uma crise política. A democracia, como eu disse, está obsoleta. Não é mais uma ferramenta que, de fato, consiga nos levar a uma representatividade real. Uhum. Qual é esse novo modelo que vai nos levar a uma representatividade real? A gente ainda não criou. A gente tem uma crise econômica, a gente tem uma crise social, as pessoas estão, enfim, vivendo de outra forma, tudo isso encontrado. Historicamente, nesses momentos, uma camada conservadora sempre reage para tentar, por isso que a gente chama de conservadores, para tentar conservar os costumes e os direitos que são confortáveis para eles. Eu vejo essa onda acontecendo agora no Brasil. Lá em 2014, 2015, as pessoas foram às ruas falando essa democracia não me serve, corrupção, não quero mais, abaixa tudo isso que está aí. A gente não sabia exatamente o que é tudo isso que está aí, mas abaixa tudo isso que está aí, porque não me representa. Os minorizados, negros, principalmente as mulheres, né, tem muito da onda feminista dizendo, vamos criar um mundo novo. Esse mundo já não nos basta. Para a gente continuar bem, para a gente continuar vivo, a gente precisa criar um mundo novo, novos protocolos culturais, novas políticas públicas, reorganização da família, reorganização do trabalho. No plano de fundo, é isso que as mulheres feministas estão dizendo, né? Vamos criar um mundo novo a partir da nossa ótica. E aí vem os conservadores e falam, não, vocês estão mexendo no meu conforto, vocês estão mexendo nos meus privilégios, vocês estão desestruturando o que é bom para mim, isso não vai ficar barato. E aí a gente se encontra e colide nesse momento histórico. Às vezes, a gente retrocede, né? O nazismo é uma expressão desse momento, por exemplo, em que a gente tem a sociedade querendo avançar e os conservadores falando, opa, tá ruim, mas não mexa nos meus privilégios, então vamos matar um monte de gente aí para a gente reequilibrar. A gente está nesse momento. Por isso que eu falo, a gente tem 50% de oportunidade de dar bom, porque as pessoas estão avançando, percebendo, e a gente tem 50% da chance desse discurso de que a culpa é da mudança e que a gente tem que conservar o conforto daqueles que estão confortáveis. Manter o normal, né? Já venceu historicamente no passado, e eu tenho medo que vença agora de novo. Então, a gente está numa batalha, numa disputa de versões. A própria realidade está sendo disputada com essa onda de fake news. Sim. A minha mãe, ela é evangélica, e ela vive em outra bolha de internet. Conversa com outras pessoas, está em outros grupos de WhatsApp. Toda vez que eu vou para casa da minha mãe, conversando com ela sobre a realidade, ela tem uma outra percepção do que está acontecendo no mundo, porque ela está numa outra bolha. Então, até a realidade está em disputa. Eu vejo a realidade de uma forma, você vê de outra, mas tem pessoas enxergando de outra. Então, estamos nesse espaço. Estou muito esperançosa que as pessoas estão vivendo essa experiência com o conservadorismo, com o neoliberalismo, com a proteção acima das vidas da economia, e estão se decepcionando. Elas estão dizendo, não, a gente precisa migrar para uma política de cuidado. Não, a gente precisa institucionalizar a solidariedade. Não, se a gente insistir nesse discurso de que é cada um por si e direito só para dinheiro, nós vamos todos morrer de fome. Eu estou muito esperançosa que a sociedade está mudando de padrão porque está vivendo uma experiência. Mas ainda não estou certa, Carol. Ainda tenho medo e ainda acho que a gente tem que lutar bastante. Acho que a gente conquistou poucos espaços, inclusive, né?
ter uma mulher trans no parlamento brasileiro é muito pouco. Hoje, na Assembleia Legislativa, nós temos 3 mulheres negras em 94 deputados. É muito pouco. 18 mulheres em 94 deputados. É muito pouco. 1/3 dos deputados são milionários. É muita gente milionária para um país que tem uma maioria passando fome. 1/3 de 94 sendo milionário é muita gente milionária concentrada. Então, estamos caminhando, mas a passos lentos. Acho que é por isso que a gente está vivendo essa revolta negra, inclusive, nos Estados Unidos, que incide aqui no Brasil, com esse caráter de revolta mesmo. Eu acho que tem uma outra pitada, essa luta da negritude agora, que é legítima revolta, enfurecida mesmo, do tipo, eu não vou perder mais nenhum direito, porque a gente vem perdendo direitos nos últimos anos, vem sendo atacados nos últimos anos. Acho que a gente está conquistando espaço, estamos caminhando muito devagar, com 50% de chances de dar tudo certo e 50% de chances de dar tudo errado. Não pode existir o comodismo, né? A gente achar que já está bem, que estamos sendo escutados e, ok, a luta tem que continuar, né? Não pode parar de... Muito longe de ser escutado, Carol, muito longe de ser escutado. Um padrão na Assembleia Legislativa de quando a gente fala, quando eu estou discursando, por exemplo, o plenário fica vazio. Eles não estão dispostos a dialogar, eles não estão ouvindo. A gente está brigando, às vezes na justiça, às vezes com muita mobilização social. Da gente é exigido que a gente seja muito mais técnicos. Eu assisto parlamentares que mal sabem o que está na pauta. Se eu não tiver na ponta da língua o que está na pauta, quais são os recursos regimentais necessários para eu garantir uma votação democrática, eles passam por cima de mim. Às vezes eu tenho que ficar dizendo, tá errado, tá escrito aqui, ó, tá errado, não pode. Nossa, é muito louco. E você falando assim, isso que eu falo, eu dentro da minha bolha, eu já enxergava, estamos crescendo, as vozes estão sendo escutadas, as minorias finalmente estão vindo à frente. A gente vê, aí com a tua fala, que está ali de verdade vivendo isso, aí você me fala, não, Carol, ainda falta muita coisa, tipo, nem a base está pronta, né? É interessante isso, e bom saber. Hoje a gente, acho que todos nós, tem vários, eu acho, se a gente for pensar em Brasil, vulneráveis, jovens, mulheres, pobres, periféricos, ocupando espaços políticos. Claro que em uma minoria, mas num número maior do que no passado, graças à organização dos nossos, né? A gente vê pessoas se organizando para votar em perfis diferentes, mas ainda nos tratam como uma pequena concessão dentro desses espaços de poder. Lá na Assembleia Legislativa, eu me sinto muito, e eu acho que a Malunguinho pode falar a mesma coisa, a Isa Pena pode falar a mesma coisa, eu sinto muito como se eles nos olhassem assim, nós somos deputados, nós somos políticos, e esse espaço é nosso. Tem deputado que está lá há mais tempo do que eu tenho de vida. Se reeleger. Você está aqui por um mero acidente do destino, mas não vai ficar por muito tempo. Então, enquanto você estiver, não nos incomode. É essa sensação geral que a gente tem dentro desses espaços. Mas estamos lutando. E eu acho que já faz alguma diferença estarmos lá. E, Mônica, me fala um pouco sobre o projeto de vocês, que vocês estão lutando para seguir adiante, os projetos que vocês estão envolvidos dentro dos pilares da bancada de vocês. São 9, né? Agora vocês são 8, porque a Anne... 8 co-deputados, isso. Nos elegemos em 9, mas a Anne, ano passado, mudou para a Inglaterra, porque os pais estavam com problema de saúde e ela foi ficar junto com os pais. Nós temos um plano diverso dentro do mandato, eu acho que é o mandato que mais protocola requerimentos de informações, ações, projetos de lei, etc. Infelizmente, a gente se elegeu, cada um com um plano de trabalho que vem da sua origem. Eu, por exemplo, queria escrever um novo marco de saneamento básico do estado de São Paulo, queria tratar de despoluição de rios,
e de mais áreas de preservação ambiental, mas não consegui nem chegar perto, porque, como você disse, o momento não é nada favorável, e a gente está todos os dias trabalhando para não deixarem tirar direitos, porque agora a política está nesse ritmo de retirar poucos direitos adquiridos, né? A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a reforma administrativa, enfim, diminuição do investimento no SUS, é uma escola pública ainda mais precarizada, e a gente tem que se debruçar muito sobre isso. E as prioridades, né? Hoje eu acho que o mandato está muito girado para a pauta de segurança pública. Inicialmente ninguém era dessa formação, mas a gente precisa reformular a segurança no país, uma segurança que preserve vidas. Hoje a gente amarga a marca de ser o país que mais mata em razão da atividade policial e em que policiais mais morrem no mundo, né? A gente tem números de guerra e a gente precisa preservar vidas e precisa de uma segurança pública planejada para isso. Então, a gente tem se debruçado bastante ao debate de segurança pública, formulado sobre isso, apresentado projetos de lei sobre isso. A gente também fala bastante da pauta ambiental dos indígenas por conta da Shirley, está saindo um guia do mandato de direitos indígenas para serviços públicos. Eles têm já direitos adquiridos, mas que os servidores públicos não sabem no cartório, por exemplo, que uma criança indígena pode se chamar Shirley Pancará, que ela não tem um sobrenome como o nosso, é a etnia o sobrenome. Os médicos não sabem que pela guia de saúde indígena eles podem ficar no hospital fumaçando ou pintados de barro, porque os ritos religiosos são essenciais para os indígenas no tratamento de saúde. Hoje a gente tem uma alta mortalidade de crianças indígenas na cidade de São Paulo, tem indígena aqui, na cidade de São Paulo, porque os hospitais não deixam as mães pintarem as crianças de barro. E as mães indígenas preferem não deixar os filhos internados nos hospitais porque elas priorizam a religião, a sua espiritualidade, a sua crença. E para enfrentar uma doença para os indígenas, algumas etnias precisam estar pintadas. Então, os serviços públicos não estão prontos para garantir os seus direitos, então a gente está elaborando esse guia junto com a Shirley. Para além disso, a gente vai mergulhar no debate de eleições. A gente vai disputar, como organização e movimento, uma eleição num país em que está completamente polarizado, tem 50% de chance de dar bom, tem 50% de chance de dar ruim, e a gente pode ter muitos eleitos à extrema-direita e multiplicar o alcance deles e a sua capacidade de destruição de direitos nos municípios. Então, a gente está se armando para fazer isso. Vão ter candidaturas aqui em São Paulo, em diversos municípios, vai ter uma candidatura e um plano para São Paulo tocado pelo movimento Bancada Ativista, agora se separa e vai focar especificamente nessas eleições. Eu continuo coordenando o mandato. Alguns dos codeputados vão sair candidatos em outras estruturas para tentar ampliar, e eu acho que daqui a um ano, quando a gente voltar a se falar, se a gente voltar a se falar, eu vou estar te contando que agora esse mandato coletivo, que era uma bagunça dentro do meu gabinete, vai ser uma bagunça em outro espaço, porque vai reunir uma série de outros vereadores de municípios pequenos, dos interiores, da capital, e todo mundo trabalhando junto, coordenadamente, que é o nosso objetivo. Ainda mais focado na pauta racial e nos indígenas a partir de agora, porque a gente continua achando que é muito minoria. Então, a gente está se dividindo, o movimento vai focar nas eleições, alguns codeputados também. Eu fico aqui tocando essa primeira experiência, nesse mandato, muito focada, mas a gente, logo, logo, passadas as eleições, vai voltar a se comunicar a todo mundo. Uma rede. Vão dominar essa rede, tomara que domine essa rede da nova política e da nova maneira de fazer essa política. Me diz como é que tu enxergas a política, o futuro, né, desse modelo político do Brasil? Se tu achas que há a possibilidade de mudar? Eu quero que mude. A gente trabalha todos os dias para isso também, né? É um desejo que eu persigo todos os dias, eu e outros vários companheiros. Mais mulheres, mais transparência, mais participação popular, uma democracia plena, com a possibilidade de todas as pessoas numa sociedade plural
terem os seus interesses debatidos. É normal que numa democracia haja conflito de interesses. Eu sou completamente diferente de você, e você do seu vizinho, e assim por diante, e é normal que tenha conflitos, mas ninguém deve ser silenciado, e a gente deve ter uma sociedade capaz de coordenar esses conflitos e caminhar sempre para mais liberdade. Então, eu sonho, se você me disser que eu tenho fórmula para isso, se você me perguntar, perdão, se eu tenho fórmula para isso, eu ainda não tenho. Eu acho que a gente deveria ter cotas para mulheres, eu acho que a gente deveria ter cotas para os negros, principalmente sobre o fundo partidário, para viabilizar as eleições. Lembra quando eu te falei com R$ 2.000? É meio impossível você competir com quem tem 2 milhões. Por isso a gente precisa distribuir esses recursos, precisa democratizar acesso à rádio e à televisão. Partidos pequenos não têm direito à rádio e à televisão, os partidos maiores ficam horas na televisão falando com as pessoas. Eu tenho alguns palpites de coisas que a gente precisa imediatamente regulamentar de novo, para garantir que as eleições sejam de fato mais democráticas. Mas reinventar uma democracia que dê conta de que as pessoas consigam de fato participar é um resultado que eu ainda não tenho. E eu acho que a gente só vai descobrir isso juntos, entrando, experimentando, debatendo. Eu acho que tem muito mais democracia em redes sociais como o Twitter, por exemplo, em que, claro que agora os robôs estão ocupando esse debate, né? Mas em que você vai vendo as tags subirem, descendem, que as pessoas vão demonstrando seus interesses, suas revoltas, a sua aprovação ou reprovação, do que nos parlamentos formados a partir de muito dinheiro de quem tem dinheiro para se perpetuar naquele lugar. Estou na torcida para que isso se realize, mesmo que demore, mas que o caminho seja o mais breve possível. Vocês estão aí, eu acho que nessa luta. Agora, para finalizar, já tomei muito teu tempo, 2 perguntinhas. Eu queria que você me falasse o nome de algumas pessoas que a gente possa seguir, possa conhecer mais, pesquisar, até para tentar mudar os nossos representantes dentro da política, pessoas interessantes para que a gente mude o nosso olhar da política. Eu vou recomendar primeiro, de forma muito especial, que vocês conheçam todos os co-deputados. A Shirley Pancará, ela é muito incrível, uma líder indígena em contato com os indígenas do Sudeste e do Nordeste, Shirley Pancará. Erika Hilton, uma mulher trans negra, ativista, foi prostituta, estudou em universidade pública, está lá fazendo um grande trabalho com a gente, falando sobre gênero, raça, trabalho sexual, enfim, muitos outros temas. A Raquel Marques Doula, mãe, fala sobre maternidades, infância, saúde. Jesus do movimento negro, e eu sou muito privilegiada de Jesus estar entre nós. Fernando Ferrari, um homem periférico que cresceu na violência do Capão Redondo e que tem os debates sobre as periferias muito aguçados junto dos seus coletivos. Cláudia Visoni, dos Hortelões Urbanos, uma ambientalista super reconhecida, que eu amo. Paula Aparecida, que se divide entre a pauta da proteção animal e a escola pública, porque ela é professora e fala da pauta da educação. E eu, Mônica Seixas, eu vou falar de tudo isso junto e misturado. Além de nós, eu acho que vale super a pena a gente acompanhar o pastor Henrique Vieira. Ele fala de religião num momento em que a religião está sendo usada para manipular as pessoas, no momento em que a fé está sendo usada como terrorismo para manter as pessoas com medo e guiar suas orientações e ações. O pastor Henrique Vieira fala de um Jesus do amor, o pastor Henrique Vieira fala de uma Bíblia para nos orientar a rumo mais de solidariedade, fraternidade, ensinamentos que Jesus deixou, mas que alguns cristãos se esqueceram. Sâmia Bonfim, Isa Pena, Érica Malunguinho. Tem muita gente boa, né? Se a gente quiser mudar isso, a gente consegue, né? Com conhecimento, a gente consegue mudar. Última coisa, o que é mudança para ti? Se eu jogo para ti uma hashtag mude, o que é? O que essa palavra significa para ti? Meu Deus. Mude
mude é uma ação. Mudar é um verbo, mas mais do que isso, é uma ação necessária para a gente sair desse buraco onde a gente está. Como eu disse, a gente está numa intersecção de muitas crises. E o destino ele é tenebroso para todos nós, não há mais escolha, entendeu? A crise ambiental, as alterações climáticas, a crise econômica, as crises sociais e culturais, etc., chegaram a um ponto que a gente não pode mais continuar vivendo da forma como a gente vive. Viver da forma como a gente vive e perpetuar essa normalidade é um suicídio coletivo. Então, para a gente continuar vivendo, para as futuras gerações continuar vivendo, a gente precisa colocar em ação, mas é uma necessidade urgente. Então, mude, e mudar deve ser o nosso cotidiano todos os dias. É essencial e necessário para a gente fugir desse momento tão caótico. E a gente vai conseguir. Obrigada mesmo pelas tuas palavras. Obrigada por ceder a tua pessoa para representar tantas vozes e de assuntos tão necessários e, infelizmente, deixados de lado por tantos anos, por essa política antiga, antiquada que a gente conhece, para não falar coisas piores, né? Obrigada mesmo. Obrigada, viu?